Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sempre é uma alegria muito grande nos reunirmos como igreja para culto, para adoração. Esse momento é um momento muito especial e nós vamos dar início lembrando do que a palavra do Senhor nos ensina. Evangelho de João, capítulo 3, 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, como é bom termos essa certeza no nosso coração e termos a oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. Nos colocar diante de Deus em culto, em adoração. Vamos ficar de pé para cantarmos o hino 42 do Inário Novo Cântico, o grande amor de Deus. Querido Deus eterno e santo, Deus todo-poderoso, é com muita alegria que nós nos colocamos nessa noite, nesse momento de adoração e de culto, pedindo ao Senhor, a Deus, que prepare o nosso coração, para que em todo o tempo, e tudo que acontecer, ó Deus, como ato desse culto, nós possamos, ó Deus, aproveitar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ó Deus, para desfrutarmos de tudo aquilo que Teu Espírito Santo pode nos conduzir. Nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos, te agradecemos e queremos entregar ao Senhor o mais sincero culto. Queremos oferecer ao Senhor, ó Deus, com toda a nossa vida, com toda a nossa reverência, ó Pai, e pedindo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos santifique, que o Senhor, ó Deus, fale conosco, para a glória do Teu santo nome.
Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Podem assentar, queridos. Queridos irmãos, graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Estamos em culto ao Senhor, é momento de festa, de alegria, e de nos aproximarmos do nosso Deus também contritos, reconhecendo os nossos pecados. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, nós faremos a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, dos versos 15 a 17. Marcos 2, dos versos 15 a 17. Convido você mesmo sentado, mas com reverência à palavra de Deus, acompanhar a leitura do texto, que diz o seguinte: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: você pode ler comigo essa parte do texto? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O convite do nosso Senhor Jesus é para que nós possamos nos achegar a Ele, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo as nossas limitações, entendendo que somos pecadores, carentes da graça. Eu e você, ao reconhecermos e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, podemos achar graça, porque o Senhor nos diz na sua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o tempo então que nós temos, queridos, para a gente gastar em oração, clamando ao Senhor que derrame perdão sobre nós. Eu quero convidar você a fazer isso nesse instante. Feche seus olhos, fale com Deus, tenha ali breves momentos de oração silenciosa, coloque sua vida na presença de Deus e suplique a Ele: Senhor, que na noite de hoje o Senhor manifeste a sua graça ao meu coração, que eu seja encontrado pelo Senhor na noite de hoje, e que o Senhor comunique as verdades do Senhor à minha vida, que eu seja lavado pelo Senhor, tornado mais alvo que a neve. Reconheça-se como pecador diante do Senhor, porque Ele veio para esses. Ele é o médico dos médicos, aquele que pode derramar cura sobre a minha vida e sobre a sua vida. Fale com Deus e após alguns instantes eu quebrarei o silêncio com oração de contrição. Querido Deus, nós te rendemos graças pelo santo privilégio de estarmos aqui nessa noite, certos, ó Pai, de que não é pelos nossos méritos, mas é sim por Tua graça. E ó Deus, através dessa graça que nós nos achegamos, ó Pai, não a nós, ó Deus, mas ao Teu nome da glória. E que na noite de hoje o Senhor possa derramar sobre nós perdão, graça. Que o Senhor possa, ó Deus, derramar sobre nós a remissão e a redenção, para que, ó Deus, nós sejamos encontrados santos no Senhor. Abençoa a Tua igreja que se reúne aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Fique de pé. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados, nós temos condições de adorar, de louvar, de render graças ao nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que todas as tribos de todas as nações declararão que Jesus Cristo é o Senhor da história. Povos e raças
Louvado seja Jesus. Cristo Jesus, sente aqui. Suas mãos, adore ao Senhor e diga que você veio aqui para adorá-lo. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui. Nós vamos dizer mais uma vez, só para te adorar. Você pode fazer disso uma oração na sua vida? Diga. Só para te adorar. Não tem outra razão para estar aqui. Fazer seu nome grande. Aleluia. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
pode se assentar. Queridos irmãos, graça e paz. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, louvá-lo, exaltá-lo e receber, da graça dele na nossa vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bendito seja Deus. Quantos que estão aqui nesta noite e estão nos visitando, por favor, faça um sinal com uma das suas mãos, se houver visitante no nosso meio. Por favor, aqui nós temos visitantes, aqui nessa fileira. Temos alguns visitantes ali também. Por gentileza, mantenha a sua mão levantada. Os membros da igreja, vá até o visitante. Cumprimente o visitante agora, por favor. Vai lá. Cumprimenta o visitante. Isso. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Que esta seja a primeira visita de outras visitas que você poderá fazer aqui a esta igreja. Quando terminar o culto, procure as nossas irmãs da recepção, elas têm uma lembrança para dar para vocês. Então procurem as irmãs recepcionistas e elas farão isso, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se quiserem também, fique à vontade para procurar um dos pastores e conversar conosco, tá? Será uma alegria poder conhecê-lo mais de perto. Alguns avisos para a igreja, anote aí, por favor, no seu coração. Próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós retornaremos o trabalho da capelania das forças de segurança. Então, sábado que vem, 9 horas da manhã, você que faz parte das forças de segurança é nosso convidado para participar do trabalho da capelania das forças de segurança. Então, anota aí para estar conosco. Também, no próximo sábado, nós teremos às 19 horas um encontro aqui, um trabalho que vai ser iniciado com casais. Então, se você deseja participar desse ministério, trabalhar também conosco na área ministerial de casais, é convidado para participar. O que você deve fazer? Terminando o culto hoje, no balcão da recepção, nós teremos alguém ali e você vai poder dar o seu nome para participar também do trabalho no próximo sábado. Eu vou pedir ao nosso irmão Daniel para ficar lá no balcão da recepção após o culto. Pode ser, Daniel? Você fica de pé, Daniel, para todo mundo saber quem é você? É aquele rapaz ali, tá? E aí, terminado o culto, vocês podem ir lá, o Daniel vai estar no balcão da recepção e vai anotar o seu nome, o nome da sua esposa, para vocês estarem conosco no próximo sábado, também às 19 horas. Nós iniciaremos no dia 17 de março, no terceiro domingo de março, a classe de preparação para a recepção de novos membros. Então, você que está na nossa igreja, nos visitando e deseja se tornar membro da primeira igreja, dia 17 de março, na escola dominical, às 9h30 da manhã, nós iniciaremos a classe de preparação para a recepção de novos membros. Então, procure um dos pastores para dar o seu nome, ou ligue aqui na secretaria, dê o seu nome, tá? Para que você possa fazer parte também dessa classe. Convido os professores das crianças que venham à frente, por favor. Enquanto os professores estão vindo, você que ainda não fez a sua inscrição para o encontro de pastores e líderes, faça a sua inscrição, tá? Não deixe para a última hora, por favor. Por favor. Hoje, por exemplo, um pastor de uma outra igreja me passou a mensagem dizendo que cerca de 10 membros da igreja dele vai vir participar de outra cidade. Então, nós estamos começando a receber as inscrições de outras igrejas e as vagas são limitadas. Pastor, eu posso participar mesmo não sendo presbítero, diácono? Claro, pode sim. Deve participar. Se deseja, deve participar. Tanto homens quanto mulheres, tá? Então, o encontro é para todos aqueles que querem se preparar para a liderança, estar envolvido em ministérios de liderança. Então, venha e participe conosco. As crianças podem vir à frente, por favor.
A evangelista Jaqueline pediu para avisar que as tias que ficariam no berçário não puderam vir por conta de enfermidade, mas o berçário estará aberto caso os pais queiram ir para lá, tá? Com a criança poderá ir. Gente, olha para isso. Que riqueza, hein? Que riqueza, hein, evangelista Jaqueline? Olha lá o tanto que vem lá atrás ainda. Oh, Deus bom. A igreja se alegra quando vê esse tanto de criança aqui na frente. Vocês se alegram, irmãos? É bênção de Deus, né? Vamos louvar ao Senhor por isso, tá? A glória seja dada ao Senhor por essas crianças que aqui estão e recebem a instrução da palavra. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Reverendo Jorge, sei que você está aí atrás, mas vem aqui, venha orar com essas crianças, que eu sei que você também ama crianças, não é à toa que já tem 3 e a gente ora para que venha mais e mais bênçãos, né? Vamos orar? A igreja, por favor, fique em oração. Vamos orar todos? Vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um, ó Pai, desses pequeninos que aqui estão. Rogamos no nome de Jesus a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre suas famílias, seus pais, avós, tios, ó Deus, responsáveis por eles, que entendem, ó Pai, que precisam mostrar o caminho do Evangelho aos seus filhos, que assim continuem a fazer com dedicação, com esmero e dependência do Senhor. Abençoe, ó Pai, o crescimento de cada um deles, em estatura e graça diante do Senhor. E abençoe também, ó Deus, os tios e as tias, que agora serão instrumentos nas tuas mãos. Use-os poderosamente, na iluminação do teu Espírito e na autoridade do nome de Jesus, para que lancem sementes do Santo Evangelho nesses corações, ó Pai, dos pequeninos que aqui estão. Continua a nos conduzir neste culto para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
Abra a sua Bíblia no Evangelho, narrado por Marcos, no capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Mantenha o texto sagrado aberto. Nós estudaremos os versos 35 a 39. Marcos, capítulo de número 1, versos 35 a 39. A Junta de Missões da nossa igreja reservou o dia de hoje para começar a apresentar à igreja um projeto que, permitindo Deus, será desenvolvido este ano, que é a viagem missionária promovida pela Junta de Missões em parceria com um dos projetos apoiados, que é o projeto do missionário Silmar Wilber, na Namíbia. E hoje pela manhã nós já falamos a respeito desse projeto, desta viagem. Nós falaremos agora também à noite. Nós passaremos a vocês daqui a pouco um vídeo sobre o trabalho do missionário Silmar na Namíbia. Passamos também hoje pela manhã, e se você estava pela manhã e assistiu, eu quero desafiá-lo. Caso não queira ver novamente, eu quero desafiá-lo a orar enquanto o vídeo estiver sendo passado e interceder pela vida dos demais que estarão vendo pela primeira vez o vídeo, para que Deus assim nos desperte cada vez mais. Então hoje nós reservamos o dia para tanto pela manhã na escola bíblica, quanto agora no culto das 19h30, apresentar ou começar a apresentar para a igreja esse projeto da viagem missionária. Agora à noite, antes de apresentarmos então o projeto, falarmos mais dele, mostrarmos o vídeo, nós vamos dedicar um tempo para meditar na palavra de Deus, para estudar um texto sagrado. E o texto escolhido foi Marcos capítulo de número 1, versos 35 a 39. O que é que eu quero que você tenha em mente antes de ler a passagem bíblica? Por favor, vá para o capítulo de número 1, verso 1. Primeiro verso. Por gentileza, leia comigo a uma só voz. Leiamos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mais uma vez, bem forte, irmãos, leiamos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. De certo modo, Marcos, aqui neste verso, ele nos dá um direcionamento daquilo que ele vai registrar a partir de agora. O interesse de Marcos, então, é narrar essa boa notícia, que aqui é descrita como um evangelho, esta boa mensagem da salvação. Em quem? Em Jesus Cristo. E quando ele fala Jesus Cristo, ele está apontando para o caráter de Messias, do ungido de Deus, o escolhido de Deus, o anunciado no Antigo Testamento. E aí ele ainda encerra, no verso 1, especificando, dizendo, este Jesus é o ungido de Deus, o Messias escolhido, e ele é o próprio Deus entre os homens, quando ele coloca a expressão Filho de Deus. Então Marcos vai narrar essa boa notícia em Jesus, o Cristo, que é o próprio Deus entre os homens, para trazer salvação aos homens. Marcos então começa a sua narrativa, e ao começar, é curioso, olhe para o verso 2, do capítulo 1, acima do verso 2, você vai ver que ele começa falando do ministério de João Batista. E João Batista era aquele que foi enviado como o precursor do Messias, ou como aquele que veio para preparar o caminho do Messias, anunciando a vinda do Messias. E de fato é isso que João Batista faz. Ele dá testemunho a respeito de Jesus. Olhe para o verso 7. E é o título que é dado pela Sociedade Bíblica. João dá testemunho de Jesus. É o que está aí. Em seguida, o que você vai encontrar a partir do verso 9 até o verso 11 é João batizando Jesus. E esse batismo aqui confirma a decisão de Jesus de levar sobre ele o pecado do mundo. Então, João Batista batizava para a remissão de pecados. Você sabe, assim como eu, que Jesus Cristo não tinha pecado. Ele não cometeu pecado nenhum.
Então ele não precisava passar pelo batismo, porque ele não cometeu pecado. Mas ele está ali voluntariamente para ensinar a você e a mim que ele decidiu voluntariamente levar o seu pecado e o meu pecado. É exatamente isso. É essa a decisão. Você continua olhando para o texto sagrado, e agora no verso 12 e 13 do capítulo de número 1, você vai ver a vitória do Senhor Jesus sobre o diabo. E aqui existe uma imagem extraordinária que precisa ser mencionada. Aqui nós estamos diante do segundo Adão, vencendo a tentação, tendo em vista que o primeiro Adão foi derrotado lá no Éden. Mas agora o segundo Adão é aquele que vence. E aqui nós temos a confirmação da sua autoridade e o seu triunfo sobre Satanás para o desempenho da sua missão. Bom, com todas estas informações agora, você pode olhar para o verso 14. E aí o verso 14 inicia dizendo assim: depois de João ter sido preso, ou seja, o clima de perseguição e hostilidade já era real, e aqueles que estavam vigiando João estavam tendo notícias também do ministério de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus então segue para Galileia. E segue para fazer o quê? Pregar o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E a partir daqui você começa a ver o Senhor Jesus desenvolvendo o seu ministério. Verso 16, ele chama os seus discípulos. A partir do verso 21, ele está demonstrando o seu poder e autoridade sobre o império das trevas, expulsando demônios ou espíritos imundos, espíritos malignos. A partir do verso 29, a cura da sogra de Pedro. A partir do verso 32, muitas outras curas. E aí você chega então ao verso 35 até o 39, que é o verso que eu quero ler com vocês, para a gente poder estudar. E eu quero que você ouça a leitura desses versos e seja preparado para contemplar neles aqui algumas características do ministério de Jesus, ou algumas práticas ministeriais de Jesus, que têm ensinamento para a sua vida e para a minha vida. Então, nós leremos o texto sagrado, a palavra do Senhor assim nos diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse... Você pode ler comigo o restante do verso 38? Leiamos. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então vejamos aqui, essas três observações que podem ser feitas da prática ministerial de Jesus. Me acompanhe, por favor, e mantenha a sua Bíblia aberta. A primeira observação é que o Senhor Jesus Cristo, em seu exercício ministerial, ele dedicava-se à oração. Talvez você esteja falando assim: não, pastor, vai ser tão óbvio assim? Vai ser muito óbvio e muito simples. Olhe para o texto, por favor. Verso 35. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu quero chamar a sua atenção para o dia anterior. Se você voltar uma página ou olhar os versos anteriores, você terá aí algumas informações do dia anterior de Jesus Cristo. No dia anterior, o Senhor havia pregado, o Senhor havia expulsado espíritos imundos em uma sinagoga. O Senhor Jesus, quando foi para a casa de Pedro para desfrutar de um período de descanso, ele cura a sogra de Pedro, porque ela estava enferma. O Senhor Jesus depois atende muitas pessoas na rua de Cafarnaum, operando curas, libertando pessoas que estavam oprimidas ou possuídas por espíritos malignos.
Então ele teve um dia anterior extremamente agitado, corrido. Nós poderíamos dizer que o Senhor Jesus poderia estar bem cansado. Mas aí o texto, no verso 35, começa e diz o seguinte, que tendo se levantado por volta das 11 horas da manhã, perto do meio-dia, na hora do almoço, não. O texto bíblico vira para você e para mim e diz assim que, tendo se levantado alta madrugada, bem cedinho, bem cedinho. O que é que ele fez? Ele saiu, procurou um lugar onde poderia ficar sozinho, um lugar deserto, onde não pudesse ser encontrado com tanta facilidade. E ele foi para ali desfrutar de um tempo de comunhão com o Pai, de um tempo em oração. Conversando com o Pai, se deleitando com o Pai, dialogando com o Pai, desde cedinho, independentemente do cansaço do dia anterior, ele ali estava. Exatamente isso que ele está fazendo. E o lugar foi muito bem escolhido por ele, porque o verso 36 vai dizer que os discípulos, estão procurando com diligência. Então, essa diligência aí é procurando com afinco, de uma maneira muito específica, mas mesmo assim não conseguiram encontrar logo de imediato e continuaram procurando. O Senhor Jesus, ele encontrou esse tempo, ele dedicou esse tempo para experimentar de comunhão com o Pai em seu ministério através da oração. Aliás, a prática da oração no ministério de Jesus pode ser encontrada em outros momentos. É uma marca no ministério do Senhor Jesus. Se não, vejamos, o Senhor Jesus orou na ocasião do batismo. O Senhor Jesus orou antes de escolher os seus apóstolos. O Senhor Jesus orou no Getsêmani para falar de toda a sua angústia com o Pai, momentos antes de ser entregue para ser conduzido à morte na cruz. O Senhor Jesus orou na cruz do Calvário. E quer saber mais? Segundo as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 34, o Senhor Jesus, nesse exato momento, continua intercedendo pela sua vida e pela minha vida. É maravilhoso reconhecer isso. É maravilhoso reconhecer isso. A prática ministerial de Jesus, regada, marcada pela vida de oração. E nós estamos falando do próprio Filho de Deus. Se o Filho de Deus fez isso, imagine você e eu. O que não devemos fazer? Mas é triste. É triste ter que admitir que muitos daqueles que se dizem cristãos já não oram mais. Muitos daqueles que se dizem cristão não sabem o que significa levantar alta madrugada para orar. Pais cristãos que não se levantam alta madrugada para orar em favor dos seus filhos. Então você fala assim, pastor, alta madrugada é superstição? Tá bom, esquece o alta madrugada. Pais cristãos que não reservam tempo para clamar por seus filhos. Mães que se dizem cristãs, que não oram, que não intercedem pelos seus filhos. Espera aí, pastor, mas você está falando de ministério? Meu irmão, que ministério extraordinário Deus te deu, de poder levar o evangelho da graça ao coração do seu filho. Mas esse ministério, para ser desempenhado de uma maneira que se revista de autoridade, da autoridade que vem do alto, é necessário ser marcado pela oração. Mas são pessoas que se dizem cristãs, maridos que se dizem cristãs, que não oram pelas suas esposas, esposas que se dizem cristãs, que não oram pelos seus maridos. Fato.
Infelizmente, essa verdade não pode ser negada. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, graças a Deus eu oro. Permita-lhe dizer que isso não significa que você deva bater no peito para dizer que pronto, acabou, está satisfeito, não precisa de mais. Não, não faz isso não. Porque a oração nunca é demais. A segunda observação que eu quero fazer com vocês é olhando para o verso 35 até parte do verso 39. O que nós vamos ver é que Jesus Cristo, em seu exercício ministerial, ele priorizou a pregação. Sim, a pregação. Dê uma olhada para o texto. Verso 36, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. Perceba aqui a prioridade da pregação, quando no verso 38, o Senhor Jesus declara o seguinte, pois para isso é que eu vim. Em outros momentos, no Evangelho narrado por Marcos, nós vamos ver Cristo também declarando o porquê dele ter vindo ao mundo. Nós lemos agora há pouco na liturgia, ele dizendo que ele veio para chamar pecadores, para chamar aqueles que estão manchados pelo pecado e que necessitam da salvação e não justos. No capítulo 10, ele vira e fala assim, olha, o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aqui, ele está dizendo que veio para pregar. É exatamente o que ele está afirmando aqui. A procura relatada aqui, nos versos que acabamos de ler, é uma procura interesseira por parte de muitos que estavam na multidão. Os sinais estavam sendo feitos, realizados, e muitos estavam procurando Jesus, não porque desejavam ouvir o ensinamento, mas porque queriam ver os sinais. Nós falaremos disso daqui a pouco. Mas o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o foco prioritário da sua missão. O foco prioritário é apresentar a mensagem das boas novas, a salvação nele, o evangelho que está ali diante dos homens, para conduzir os homens ao relacionamento com Deus. O que é que nós podemos falar da pregação de Jesus? Nós lemos agora há pouco algo que nos remete a esta pregação feita por ele. Basta você abrir a sua Bíblia aí no capítulo de número 1. E dê uma olhada nos versos 14 e 15. Dê uma olhada. Perceba aí. Diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o quê, queridos? O Evangelho de Deus, a boa notícia da salvação. E ele dizia o seguinte, olha só, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o sermão de Jesus, estruturado aqui em 3 partes. A primeira parte, o tempo está cumprido. O que significa isso? Significa que nós estamos vivendo o tempo oportuno da salvação, porque todas as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas. E Deus preparou o mundo para o envio do seu Filho amado. E agora é o tempo oportuno de crer nele e receber a salvação graciosamente. Mas, na segunda parte da pregação dele, ele chama a atenção para o reino de Deus. Ele fala assim, e o reino de Deus está próximo. O curioso aqui é que o próprio rei está afirmando a proximidade do reino. O reino está próximo porque o rei do reino está presente. E esse reino agora é um reino que se estabelece de maneira espiritual, de tal modo que o coração dos homens é impactado. E esse coração impactado passa a ser agora o lugar da habitação do próprio Deus, onde Deus faz templo e morada nesses homens e reina espiritualmente sobre eles. Contudo, esse reino espiritual não exclui a realidade do reino material,
porque Ele reina sobre tudo e todos, sobre todas as nações, em todos os lugares do universo. O Senhor fala do reino, mas fala também aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. É a resposta necessária. Como que o homem deve responder? O homem deve responder se convertendo. Conversão. E aqui nós temos os dois frutos evidentes da verdadeira conversão, que são o quê? Arrependimento e fé. Arrepender é abandonar os pecados, é dizer não à velha vida. E a fé é depositar toda a expectativa de salvação em Cristo unicamente, como Redentor, como Salvador. Essa era a pregação de Jesus. Por favor, volte para os versos 35 a 39. Pode voltar para lá. Então, há essa estrutura. O Senhor Jesus saía e pregava exatamente isso. Ele ensinava essa verdade às pessoas que o ouviam. E agora é possível compreendermos, é possível visualizarmos aqui uma ordem que é estabelecida. E qual é a ordem que é estabelecida? Percebam. Primeiro, o Senhor dedicava tempo à oração. E o tempo dedicado à oração objetivava o preparo para a pregação. E o preparo para a pregação antecedia os sinais e os milagres que eram realizados. É exatamente essa ordem que nós encontramos no texto sagrado. Veja o verso 39 e faça comigo, então, a última observação no texto. Perceba aqui, Jesus Cristo, no seu exercício ministerial, queridos, ele atribuiu a devida relevância aos sinais. A devida relevância aos sinais. E eu quero que você dê uma olhada para o verso de número 39. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Marcos afirma que Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. E aí, quando encontraram Jesus, eles falaram: olha, está todo mundo te procurando. Verso 36, verso 37. E é fato que tinha muita gente mesmo procurando Jesus, mas estava procurando Jesus para ver e receber o quê? Milagres. Era exatamente isso que eles queriam. Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque o dia anterior foi marcado por curas, expulsão de demônios. Então as pessoas estavam vendo essas evidências do poder extraordinário de Deus no meio deles. Muitos estavam sendo beneficiados, e ao serem beneficiados, então, essa fama foi se espalhando, e muitos outros que também queriam ser beneficiados foram se achegando, porque eles queriam também dessas bênçãos. Curioso isso, né? Parece um pouco com o retrato daquilo que nós vemos em nossos dias. Quantos não são aqueles que estão se aproximando, não porque estão interessados em ouvir o Evangelho, não porque estão interessados em ouvir a palavra, em ter as suas vidas impactadas, mas em ver manifestações, sinais, em ver milagres. Quantos não são aqueles que estão em busca disso e se esquecem de uma das maiores evidências do poder de Deus, que é ver a vida de alguém aprisionado pelo pecado, sendo liberta e resgatada do império das trevas e transportada para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Que é ver mortos espirituais recebendo vida espiritual para andar com Deus e servir a Deus. O Senhor Jesus atribui o devido valor a esses sinais e milagres, dizendo assim: olha, esses sinais e milagres devem acontecer para a confirmação da mensagem, mas a mensagem vem primeiro. Nós não devemos crer por causa desses sinais, ainda que eles não estejam, ainda que eles não sejam vistos. Nós devemos crer pela mensagem que nos foi pregada e recebida. Nós cremos em Cristo. A nossa vida deve ser uma vida de dedicação a Ele. Não devemos buscá-lo como aquela multidão em João capítulo 6. Muitos estavam ali porque queriam
experimentar a multiplicação de pães e peixes, queriam ter o ventre saciado, a barriga cheia. E Jesus vira e os desafia, dizendo: vocês deveriam desejar o pão vivo que desceu do céu, que sou eu. E o que é que aconteceu naquele contexto, queridos? Vocês se recordam? Os discípulos falaram duro esse discurso. Seria mais ou menos assim: terminou o culto, um de vocês procura um dos presbíteros e fala assim: conversa com esse pastor, porque se ele continuar pregando assim, a igreja vai ficar vazia. Duro esse discurso. E aí Jesus virou e falou o quê? Vocês querem ir também? Podem ir. Mas é desse jeito. E a resposta deles foi: nós não iremos. Nós só temos o Senhor. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós permaneceremos com o Senhor. Portanto, meu querido, se achegue, procure. Mas procure porque você deseja Cristo. Procure porque você está mais interessado em Cristo. Em vê-lo vivendo em você. A fim de que as pessoas vejam Ele na sua face e Ele seja engrandecido e exaltado. Não por outra razão. Não por outra razão. Por gentileza, para encerrarmos, vá para o capítulo 16 de Marcos, por favor. Verso 15. Capítulo 16, verso 15. Eu convido você para fazermos a leitura juntos, a uma só voz, bem forte. Assim nos diz a palavra do Senhor. Leiamos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Curioso, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí agora, quando a gente chega no último capítulo, é dado aos discípulos a missão de continuar falando deste Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Deixa eu perguntar para você. Você, de fato, se considera um discípulo de Cristo? Não precisa me responder não, pensa aí. Você de fato se considera um discípulo de Cristo? Crê realmente no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te chamou para viver com Ele e ser um instrumento nas mãos dele? Você de fato acredita nisso? Se você disse que sim, então esse versículo aqui se encaixa na sua vida, assim como também se encaixa na minha vida. De modo que você e eu não estamos aqui por acaso, e não estamos aqui sem propósito. E isso vale para todo mundo. Isso vale para as crianças que estão aqui, está ali o meu filho de 10 anos de idade, isso vale para a sua vida, cara. O Senhor Jesus quer que você pregue o Evangelho para os seus colegas, para todo mundo. Isso vale para aqueles que estão aqui, que são mais experimentados. Talvez você que está aí na transmissão, nos acompanhando e pensando: minha vida não tem mais sentido, não tem mais propósito, não tem mais valor. Sua vida é um instrumento nas mãos de Deus. E Deus quer te usar para tornar o Evangelho conhecido. Sabia disso? Isso vale para você. Isso vale para mim. Para todos nós. Nós devemos pregar esse Evangelho aqui na igreja. Nós devemos pregar esse Evangelho nos lares. Devemos pregar esse Evangelho no trabalho, nas praças, nos centros educacionais, nos hospitais, nos presídios, nas clínicas de reabilitação, como temos feito aqui, 2 vezes por mês, 2 sábados no mês. A equipe vai para a clínica de reabilitação pregar o Evangelho. Sabia que tem esse trabalho aqui na igreja e você pode fazer parte, caso queira? Isso acontece. Devemos pregar nos povoados, devemos pregar nas ruas da cidade, nas cidades do estado, em outros estados, entre povos indígenas, nas nações espalhadas pelo mundo. O Evangelho deve ser pregado. O Evangelho deve ser pregado. Nós devemos nos preparar em oração, pregar o Evangelho e crer que o poder de Deus será manifestado. E os sinais que nós veremos, com toda certeza,
é o sinal de vermos mortos espirituais passando para a vida espiritual em Cristo Jesus. Esse não vai falhar, pode ter certeza. Contudo, a igreja precisa ser despertada para tal. Eu li algo esta semana que me deixou assim, bem preocupado, mexeu comigo, mexeu com o meu coração. Algumas informações compartilhadas pelo querido irmão reverendo Ronaldo Lidório. Inclusive, orem pela saúde dele, que está fazendo um tratamento por conta de um câncer. Reverendo Ronaldo Lidório fez uma postagem e eu li aquilo e mexeu com o meu coração. E eu quero compartilhar algumas informações com vocês e eu espero que também mexam com o coração de vocês. Ele diz assim: muito ainda precisa ser feito. Existem 7.000 povos não alcançados, ou seja, povos que têm menos de 2% de cristãos entre eles. Muito ainda deve ser feito. Existem cerca de 3.000 povos não engajados, ou seja, cerca de 3.000 povos que têm um percentual de 0% de presença cristã. Muito ainda precisa ser feito. E ele declara: são mais de 1.600 línguas sem nada da palavra de Deus. Sem nada da palavra de Deus. Já pensou nisso? A gente está aqui, a Bíblia na mão, cultuando, louvando ao Senhor, e olha a realidade no mundo. E eu não estou compartilhando esses dados com vocês para discutir esses dados, esses números, mas para dizer a você que existe uma tarefa urgente a ser desempenhada pela igreja. A igreja tem que abraçar a sua missão de levar o evangelho aos perdidos. E Deus quer usar a sua vida e a minha vida. Mas para encerrar, sabe o que mais me espanta além desses dados? São esses aqui que eu vou falar para vocês agora. Membros de igreja que não oram por missões. Alguns membros de igreja, se a gente perguntar o nome de um missionário pelo qual está orando, não sabe dizer um. Já pensou isso? Membros de igreja que não pregam para aqueles que estão próximos, do lado. Já pensou que se nós perguntarmos aqui agora, quem você está evangelizando? Um nome. Alguém para quem você está falando de Cristo, do amor de Cristo. Alguns não sabem o que responder. Isso é triste. Machuca. Terceiro, membros de igreja que não investem os seus recursos na obra missionária. Não investem. Quem é membro da primeira igreja sabe. A nossa junta de missões trabalha com um percentual voltado pelo conselho para ser encaminhado para os missionários, tanto transculturais quanto a obra missionária próxima de nós. Esses recursos dedicados pelo conselho para a junta de missões são os recursos vindos dos dízimos e das ofertas dos membros. Mas é triste dizer que nem assim, eu não estou falando de uma oferta especial para um missionário, não. Estou falando que nem assim, alguns, nem assim, nem dizimando e ofertando na igreja, não abençoam missões, porque não dizimam e não ofertam. Duro. Triste. Mas é real. Nós precisamos, como igreja, sermos despertados para o trabalho missionário. Nesse sentido, queridos, agora é hora da gente preparar o coração e clamar, orar. Nós vamos passar para vocês agora um vídeo. Esse vídeo é... Reverendo Vanderlei, por favor. Esse vídeo é o vídeo do projeto desenvolvido pelo missionário Silmar na Namíbia. Então, a nossa junta de missões tem sonhado em fazer essa viagem missionária. E esse ano, se Deus permitir, nós faremos. E nós iremos, se Deus permitir, para a Namíbia.
Então nós vamos passar aqui o vídeo do trabalho desenvolvido na Namíbia e nós queremos desafiar vocês a orarem. Você que viu pela manhã o vídeo, ora, fecha o olho aí onde você estiver e ora para Deus tocar no coração daqueles que estarão ao seu lado e que ainda não viram o vídeo, para Deus despertar o nosso coração. Eu vou pedir, por gentileza, aos diáconos que apaguem tão somente as luzes da nave aqui. As daqui da frente podem deixar ligar. E em 1990, Deus colocou um chamado muito forte no meu coração para eu ir para a África, ir especificamente a um país chamado Namíbia. E a Namíbia ainda não era independente, né? Ela estava ali na véspera da sua independência. E depois, em 1994, daí eu já casado, ainda não tínhamos filhos. Em 1994, no mês de abril, Ana Ruth e eu viemos então para a África, para a Namíbia. E aqui então nós desenvolvemos esses trabalhos todos. A Namíbia é um país super interessante. Primeiro porque as pessoas são muito hospitaleiras também, são queridas, são amorosas. São várias tribos, em cada região uma tribo diferente. E muitas, 9, 10 línguas oficiais na Namíbia. Por exemplo, no sul tem os Damaras e os Namas. Na região central são mais os Hereros. No noroeste tem, por exemplo, os Quangales, os Umbucuchos e Lozes, na região do Caprivi. Depois temos os Ovambos na região norte e também os Rimbas no noroeste. O litoral da Namíbia é um deserto onde as dunas mais altas do mundo, né, se encontram com o Mar Atlântico, e é um país super interessante. O nosso trabalho na Namíbia, que eu considero muito importante nos dias de hoje, porque a Namíbia, sendo um deserto, o povo tem muita dificuldade na área da alimentação. Muita pobreza, muita dificuldade com a alimentação. Não é como outros países mais tropicais, onde as pessoas não têm condições financeiras, mas eles vão andando na rua e tem frutas como manga, goiaba e tantas outras que eles vão colhendo, pelo menos não passam fome. Já na Namíbia, como é um deserto, então as árvores são espinhosas, e então nós começamos um trabalho de desenvolvimento comunitário, plantando igrejas, organizando igrejas, preparando líderes e preparando o povo para liderar a igreja, mas ao mesmo tempo, de uma forma paralela, trabalhando na área de desenvolvimento comunitário com hortas comunitárias, ensinando eles a fazerem as mudinhas, a transplantarem, a cultivarem e terem, por exemplo, as suas hortas. Então, a comunidade vem e trabalha ali em conjunto, e cada um depois tem o seu direito de levar, de colher e levar para casa e usufruir dessas bênçãos. Então, nós vemos como um trabalho muito importante, que é tirar as pessoas da miséria, tirar as pessoas de um nível de pobreza muito baixo mesmo, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, principalmente em termos de alimentação. Uma das grandes dificuldades que nós temos não é a questão da preguiça, mas sim da cultura. Então, um povo que tinha uma cultura de aguardar, por exemplo, a época da chuva, o tempo da chuva na Namíbia é 3 meses, vamos dizer, dezembro, janeiro, fevereiro, ou janeiro, fevereiro e março, mas são ali 90, 100 dias o período de chuva,
e ali então eles colhem uma planta chamada marrango, e aquele ali então é a alimentação básica deles, com um pouco de carne de cabrito, um pouquinho de leite, de cabra, de vaca e assim por diante. Mas em termos de vegetais não. Então, implantar um projeto de hortas comunitárias, nós temos que começar devagarinho e conscientizar os jovens, principalmente, que aquilo ali é muito importante para a saúde, para o bem-estar deles, para que eles venham pegar gosto daquele trabalho, desse projeto. E assim, então, eles vão aprendendo a trabalhar com a semente, semear, cultivar e depois colherem e poderem também vender esses produtos para que eles possam ter alguns recursos para outras coisas essenciais na vida deles. Então, uma das coisas mais difíceis que a gente sempre teve foi incutir isso, né, na mente deles, no coração deles, que é algo promissor e de suma importância para o futuro deles, quando se casarem, quando tiverem as suas famílias e filhos e tudo mais. Muitas pessoas, irmãos, amigos, perguntam como que a gente sobrevive, como é que nós nos mantemos e esses projetos adiante. Seguinte, quando Deus me chamou para missões, Ele me deu uma promessa que Ele me sustentaria, né? Que eu seria como um jardim regado em meio ao deserto. Isaías 58, versículo 11. E que as águas jamais faltariam. E então, hoje nós temos 10 igrejas, congregações espalhadas no Brasil, que são parceiras nossas nesse projeto, e cada uma manda uma quantia, todos os meses, uma oferta específica para missões. E também temos alguns irmãos, como alguns médicos, alguns empresários, que espontaneamente também enviam uma oferta para nós, e disso então nós tiramos o nosso sustento para a família, para a nossa casa e para a expansão de todos esses projetos. Hoje nós temos 5 hortas comunitárias na Namíbia, sendo que são 14 congregações no total, espalhadas nas diferentes tribos, como os Hereiros, os Bangales, os Rimbas, os Bushmans, e também uma creche bem no litoral, na localidade de Swakopmund, no DRC. Hoje, aqui na África do Sul, nós temos também várias hortas comunitárias, onde temos uma creche em cada local, onde os voluntários podem trazer as suas crianças, vizinhos, alguns órfãos, para estarem nesses containers que nós transformamos em creches, e também os adultos, então, vão trabalhar nas hortas e também nas cozinhas, para nós fazermos as sopas, os sopões, que nós distribuímos. Só aqui na África do Sul, nós estamos conseguindo, para a honra e glória do nome de Jesus, alimentar, ajudar, estender a mão para 1000 casas, ou seja, 1000 famílias semanais, ou seja, uma média de mais de 200 a 250 casas todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem recebido então uma porção de vegetais, uma porção de sopas dessas hortas que nós estamos desenvolvendo. Mês de agosto para a Namíbia. E nós estaremos ali para servir, para trabalhar. Do quê? Bom, nós vamos fazer palestras com os líderes locais a respeito da escritura, na questão da teologia, da prática pastoral. Nós serviremos nas creches, então nós estaremos lá à disposição para servir nas creches, trabalhando diretamente com as crianças. Nós serviremos, se ele falar que precisa e a demanda ordenar, nas hortas, no projeto, nós colocaremos a mão ali também na massa, estaremos juntos para fazer isso. Se o Senhor se agradar de colocar na nossa equipe enfermeiros, médicos, dentistas, nós também serviremos através desse trabalho lá. O que eu quero pedir a vocês agora é: orem.
Orem. Orem para Deus montar essa equipe, enviar essas pessoas e que esse projeto seja para a glória dele e que seja bênção para eles lá e seja bênção para a nossa igreja aqui também, quando essa equipe voltar e dar o relatório para a igreja de tudo aquilo que Deus tem feito ali naquele lugar. Pastor, eu vi esse vídeo, meu coração ficou aqui ardendo, eu queria ir. Procura um dos pastores, ou procure o presbítero Omar, o nosso irmão João Batista, ou a Sandra, a esposa do presbítero Alexandre, e dê o seu nome. Nós estamos montando o grupo base, e desse grupo base é que nós então enviaremos aqueles que estarão ali representando a nossa igreja no mês de agosto, na Namíbia. Ore e dê o seu nome, caso você tenha sido tocado para participar desse projeto. Vamos orar? Vamos ter um tempo em oração? Eu quero convidar os pastores que venham aqui à frente. Eu quero te dar esse tempo em oração. E eu quero que você ore agora. Primeiro pela sua vida. Primeiro pela sua vida. Pedindo que Deus te desperte para que você seja um instrumento nas mãos dele aqui. Onde ele mesmo nos colocou. Não só lá na Namíbia, mas aqui. Na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Que você esteja ali para levar a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Então, se você tiver coragem, ore a Deus para usar a sua vida cada vez mais. Mas nós queremos que você ore também pela Junta de Missões e o trabalho missionário dessa igreja. Um dos nossos missionários apoiados saiu na madrugada de ontem, chegou agora no final da tarde na Índia, reverendo Igor, esposa e 3 crianças, para começar a desenvolver o trabalho deles ali na Índia. Ore pela Junta de Missões, pelos missionários que estão sendo apoiados, para Deus usar de misericórdia e graça. Ore pela viagem. Ore para que Deus, de fato, desperte aqueles que Ele quer usar ali na Namíbia. Ore por todo o suprimento necessário para essa viagem, para que tudo seja feito de acordo com a vontade dEle. Tenha esse tempo de oração agora, fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, nós nos achegamos a Ti nesse instante com o nosso coração aquecido, porque nós ouvimos a voz do Senhor falando conosco, ó Deus, nessa noite. Deus, nós temos o testemunho daquele que é o Senhor, o dono dessa igreja, Jesus Cristo, que no seu íntimo separou um tempo para orar, para clamar ao Pai, e para nos ensinar, ó Deus, que não obstante o nosso cansaço, não obstante, ó Deus, talvez o nosso desânimo, nós temos um chamado, uma vocação que vai muito além do que aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Uma vocação de pregar o Evangelho, de ir, ó Deus, além, de ir, ó Deus, às nações, de ir também ao nosso vizinho, ó Pai. De ir àquelas pessoas que passam por nós dia após dia. Essa igreja, ó Deus, foi chamada para cumprir com essa missão. Nós não queremos ser, ó Deus, uma igreja covarde, mas nós queremos entender o chamado do Senhor, ó Deus, e nos dispormos com alegria para continuarmos servindo ao Senhor, ó Pai. Fortalece-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, levanta aqui pastores, evangelistas, ó Deus, gente do Senhor que vai desenvolver a missão, que, ó Deus, vai colocar a mão no arado e não vai olhar para trás, certos, ó Deus, de que nós estamos desenvolvendo aquilo que há de mais especial nessa terra, servir a Jesus Cristo com alegria, ó Pai, é o que nós queremos, e é por isso que nós estamos colocando desde já, ó Deus, essa viagem missionária diante do Senhor, ó Pai.
esse projeto que não é dos pastores, esse projeto que não é do conselho, esse projeto que vem do coração do Senhor para nós, ó Pai. Por isso, nós pedimos, concretize esse sonho, ó Deus. Não a nós, mas para a Tua glória, como foi dito desde o início desse culto, ó Pai. Levanta aqui pessoas, ó Pai, que entendem esse chamado e essa missão, para que a gente possa ir até lá, ó Deus, e ver a obra do Senhor sendo realizada naquele lugar, ó Pai. Nós queremos clamar, ó Deus, por aqueles missionários que já têm servido. Nós oramos, ó Deus, como foi citado ao longo da mensagem, de maneira muito especial pelo reverendo Ronaldo Lidório, ó Deus, nesse tratamento. Cuida dele, ó Deus, restaura a sua saúde, esse homem de Deus que tem comunicado a sua mensagem com poder e graça a tantas pessoas. Abençoa, ó Deus. Ó Deus, abençoa a vida do Silmar ali na África, na Namíbia, ó Deus, nos desafios diários, nós consagramos, ó Deus, ele ao Senhor. Cada missionário desta igreja, ó Deus, aqueles que acabaram de desembarcar ali na Índia, que o Senhor, ó Deus, opere com graça e usa-os poderosamente naquela nação, ó Deus. Não só usa eles lá, mas usa essa igreja aqui. Cada membro da primeira igreja é missionário, é homem e mulher do Senhor, chamado, ó Deus, para fazer a diferença aqui nessa cidade. Nós te louvamos e te agradecemos, porque essa igreja, ó Deus, tem feito a diferença nessa cidade, e que ela continue assim, ó Deus, até que o Senhor venha, para que um dia nós sejamos encontrados, ó Deus, como aprovados diante do Senhor, ó Pai. Essa igreja pertence ao Senhor. Homens e mulheres que um dia ouvirão: vinde, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós oramos agora, ó Deus, gratos e clamando, ó Deus, a ação do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as gloriosas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, igreja do Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Amém e amém.